Como o Fabrício já me apresentou, eu sou Gustavo Konopka, eu sou ex-aluno do IFES Campus Colatina, né? Estudei aí de 2010 até 2018, direto. Nossa, Fiz, né, o ensino médio e o curso superior aí no IFES. Estou formado agora em arquitetura. Atualmente eu trabalho como superintendente de planejamento urbano na prefeitura aqui de Colatina. Mas a gente não está aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar de livro. E a obra que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. Esse livro, de 1997, foi escrito por esse americano. Ele é um biólogo evolucionista, porém, a temática do livro é a história da humanidade. Então, o que a gente vai perceber, né, aqui na apresentação dessa obra é que a gente vai... O Jared, ele apresenta o livro, uma história da humanidade, mas, porém, por uma ótica um pouco diferente do que a gente costuma enxergar nos livros de história, né, mais tradicionais, né, nessa história que a gente aprende no ensino médio, principalmente, né? Ele dá um foco bem diferente. Esse livro é de não ficção, né, e os temas principais dele são história, antropologia, geografia e um pouco de biologia também, né? Ele é um livro bem multidisciplinar. Apesar de tratar de história, né, ele trata ela de uma forma um pouco mais ampla. Esse livro, ele ganhou um prêmio Pulitzer, né, uma premiação importante, né, dentro das publicações de não ficção. E essa versão que eu li, especificamente essa que eu li, né, que é a que está aparecendo aí na live, né, que está aqui na minha mão, é uma versão comemorativa de 20 anos desse livro, né, publicado em 2017, e ela, além do livro, da parte original, ela tem um pós-fácil muito interessante, né, o último capítulo desse livro, que ele traz a ótica dessa mesma obra, mas falando dos países como estão hoje. Mas, afinal, o que que fala, né, esse livro Armas, Germes e Aço? A principal pergunta que esse livro tenta responder, né, ao longo de mais de 400 páginas, é por que os europeus colonizaram a África, a América e a Oceania e não o contrário. Quais as condições que existiam, né, nesses vários locais que fizeram a diferença para a Europa ter caravelas, armas de pólvora, germes diversos e outras partes do mundo na mesma época ainda estarem com caçadores-coletores ou agricultores bem primitivos. O livro traz essa pergunta, né, logo no início, e logo de cara ele já traz a seguinte questão, que diferente do que alguns colocam a hipótese, né, de haver diferenças biológicas entre os europeus e esses outros povos, né, essa diferença biológica, o livro já corta isso de cara e fala o seguinte: a principal tese do livro é ao redor de que as diferenças no ambiente desses vários continentes fizeram toda a diferença para alguns se desenvolverem tecnologicamente e culturalmente de uma forma diferente, fazendo com que ao longo, né, desses últimos 13 mil anos de história humana, esses diferentes povos chegassem a níveis tecnológicos em tempos diferentes. Antes, né, da gente falar das ideias propriamente ditas que o livro traz, né, os detalhes, a estrutura como o livro traz essas informações é bastante interessante pelo seguinte: ele começa o livro trazendo alguns exemplos assim que chamam muita atenção, né, muitas coisas assim, algumas histórias pontuais, tanto nas Américas quanto lá na Oceania, né, na Polinésia, alguns eventos de encontros entre civilizações com tecnologias muito diferentes, e ele traz isso justamente para provocar a nossa curiosidade enquanto leitor, né, de você querer entender por que aconteceu, por exemplo, de um conquistador espanhol chamado Pizarro, que ele chegou lá nas Américas, né, ali na América Central, e ele com 168 soldados armados com armas de pólvora, armaduras de aço, cavalos e germes também, como que ele com 168 homens, ele conseguiu capturar um rei inca, o rei Atahualpa, que tinha 80.000 soldados com ele. Então, esses 168 homens conseguiram capturar, derrotar um exército
de 80 mil homens, né? E o livro traz esse relato, né, que é um relato documentado, né, ali do século XV ou XVI, século XVI, e ao longo do livro ele vai tentar explicar o que levou a essa diferença entre essas civilizações. A segunda parte do livro, né, que para mim é a parte mais interessante, mais valiosa do livro, que vai ali do capítulo 4 ao capítulo 10, ele foca bastante em como aconteceu o surgimento e a difusão da agricultura na humanidade. Até o ano, né, por volta de 11 mil antes de Cristo, né, 13 mil anos atrás, mais ou menos, praticamente todos os povos humanos, né, todas as sociedades, os grupos humanos que existiam, eram caçadores-coletores. Porém, ali ao longo, né, mais ou menos nesses 11 mil antes de Cristo, começaram a surgir as primeiras experiências humanas com a agricultura. Só que isso não aconteceu no mundo inteiro, simultaneamente. Aconteceu em locais específicos e a sociedade, os grupos que tiveram acesso a isso primeiro, se desenvolveram de um ritmo diferente dos locais onde isso não surgiu. A outra parte, né, do livro, né, logo depois desse aprofundamento na parte de agricultura e criação de animais, ele vem e ele tem quatro capítulos que são, eu considero curtos, mas eles são muito bons porque eles trazem temáticas bem específicas. Ele fala dos germes, especificamente, fala da escrita, né, o surgimento e a difusão da escrita em vários locais. Ele fala sobre tecnologia como uma forma, de forma ampla, né, tecnologia, a origem e a difusão dela, quais os fatores facilitam e dificultam essa difusão, e um capítulo específico sobre governo e religião. Ao final né, desse tratamento geral das questões, aí ele volta a falar de cada continente. Essa parte do livro foi a que eu aproveitei um pouco menos, porque ele fala uma parte um pouco já mais técnica, mas aí ele gasta, né, um capítulo para falar, 2 capítulos, aliás, para falar da Oceania, que é uma parte que ele, enquanto pesquisador, se aprofundou bastante. Aí ele tem um capítulo para falar da Europa e da América juntos, um capítulo para falar da África e um específico para falar da China, né? Nem fala da Ásia, não, ele fala específico da China. Esse é um dos capítulos bem interessantes dessa última parte do livro. Né, visto essas ideias gerais aí que o livro traz, né, essa estrutura geral, eu trouxe aqui para, né, conversar com vocês alguns temas pontuais que o livro traz, que podem ser interessantes aqui, né, para o debate, né, para instigar vocês a entender por que esse livro é interessante, né, por que valeria a pena ler o Armas, Germes e Aço. Um dos temas que eu gostaria né, de agora aprofundar um pouquinho aqui com vocês é o seguinte: né, como a primeira parte do livro, né, a primeira parte, né, depois dos exemplos, começa falando da agricultura e como que ela se difundiu, né, ao longo desses vários continentes do mundo. Segundo, né, as pesquisas do Jared Diamond, as evidências arqueológicas que existem, né, pelo mundo, elas demonstram que a agricultura surgiu no mundo em pelo menos em 5 locais diferentes, distribuídos em vários continentes. E depois dela ser inventada ou descoberta nesses locais, ela, em vez de ser inventada de novo nos outros, ela foi simplesmente copiada pelos outros povos, né? É muito mais fácil, né, um povo ver uma tecnologia e copiar ela, se apropriar dela, do que ele novamente inventar ela. Né? Inventar uma tecnologia depende, né, desses vários critérios. Nessa parte do surgimento e difusão da agricultura, um local, né, que é tido como, né, o primeiro local a ter surgido a agricultura foi lá no Crescente Fértil, que é onde hoje é o Irã, ali, né? O Irã, ali onde o miolo ali do Oriente Médio, que é um local onde, né, na época, ele tinha condições muito específicas de ter as espécies antecessoras ao trigo e, se eu não me engano, também a cevada, né, que são culturas muito antigas, né, uma das primeiras a serem cultivadas pelos humanos, e que até hoje elas têm uma importância muito grande na dieta calórica, né, pelo mundo inteiro. Né? Outros locais onde surgiu a agricultura independente foi na China, teve uma possível origem, na América, né, ali na América, por volta da América Central, e também na Oceania.
Uma coisa, né, que o livro destaca, que é interessante de ser entendida, né, esse tema agricultura, né, ele não está no título, né, armas, germes e aço. Onde é que a agricultura entra, né? A agricultura, por ser essa tecnologia primária, ela era o start para as sociedades de caçadores-coletores poderem se tornar mais complexas. Com a agricultura, os povos puderam mais facilmente se tornar sedentários, e o sedentarismo, né, mais gente ocupando menos espaço e tendo comida disponível, a humanidade passou a ter mais mãos livres para trabalhar em coisas que não é conseguir comida. A ideia é que começou a ter os burocratas, os especialistas, os artesãos, e a partir daí que outras tecnologias passaram a ser possíveis. Então o livro deixa um destaque bastante grande, mostrando, né, como que esse surgimento da agricultura impulsionou todas as tecnologias posteriores que a humanidade passou a exercer. Outro tema, né, que é totalmente vinculado a essa parte do surgimento da agricultura, é a criação de animais, né? A pecuária, né, poderíamos chamar, a domesticação de animais. Dentro desse tema, o livro dá um destaque bastante grande também, e ele diferencia uma questão que, para mim, foi uma questão que eu nunca tinha refletido sobre esse tema dessa forma, que é o seguinte: as espécies que a gente tem de animais domesticados hoje, né, principalmente os grandes mamíferos, elas são menos de 20 tipos de mamíferos que a gente tem domesticados hoje. E quando você vai olhar, né, essas evidências arqueológicas de onde esses mamíferos foram domesticados, a grande maioria deles foi domesticado no continente da Eurásia, né, da Europa e a Ásia, ali, né, que são um maciço de terra praticamente único, né? Ali na Eurásia, a maior parte dos animais domesticáveis, eles estavam incluídos. Então, na África, acredito que teve só um animal que foi domesticado, e nos outros continentes não havia animais adequados para domesticação. E quando a gente fala, né, no livro fala de domesticação de animais, né, que estão selvagens e passam a ser domésticos, o livro traz uma questão que é muito interessante, que é o seguinte: por um animal ser, né, existiam, né, mais de 200 espécies de grandes mamíferos ao longo aí da vivência da humanidade. Porém, para ele ser domesticado, ele tem que atender vários critérios para ele ser adequado, né? O tamanho, a forma dele se reproduzir, a forma dele se comportar, alguns componentes genéticos, né, que podem viabilizar ou não a domesticação deles. Então, essa distribuição heterogênea, né, desses animais domesticáveis permitiu que na Europa e na Ásia, né, na Eurásia, existissem cavalos, bois, porcos, cachorros, todos esses animais, essa variedade de animais domesticados permitiu avanços tecnológicos que, por exemplo, a América, né, o continente americano como um todo, ele só tinha um animal domesticado antes da chegada dos colonizadores europeus, né, no século XV, que era o cachorro, que ele era usado ali como companheiro e até eventualmente como alimento. Então, na América não tinha cavalo, não tinha boi, e os outros mamíferos que aqui existiam, eles tinham muito menos probabilidade, muito menos características que tornavam eles adequados para a domesticação. Então, essa distribuição heterogênea desses recursos fez muita diferença em como cada um desses continentes evoluiu tecnologicamente. E esse mesmo princípio ele se aplica, né, como a gente falou, para a agricultura. Tem espécies diversas selvagens, mas nem todas são domesticáveis, ou nem todas são facilmente domesticáveis, principalmente por humanos primitivos. Se a gente for retomar, né, quais as espécies vegetais que a gente tem domesticada, principalmente os cereais, que são os que têm maior valor calórico, né, também a distribuição deles no mundo ela era diferente. E ainda assim que nas Américas, na Oceania, havia alimentos que foram domesticados, a proporção proteica que cada um deles tinha também não era a mesma. O tamanho dos grãos, né, menores ou maiores, isso fez muita diferença em
quanto alimento, quanta caloria estava disponível naquela sociedade que permitia esse alimento ser estocado e fazer a sociedade passar, né, de pequenos grupos para sociedades tribais maiores e futuramente os estados nacionais. Outra questão que também está ligada, né, diretamente a esse tema, né, tanto da distribuição de alimentos de agricultura quanto da criação de animais, são os eixos dos continentes, né, a distribuição deles do ponto de vista mais global mesmo. Se a gente for parar para pensar na América e na África, elas estão distribuídas, né, a maior parte das terras estão distribuídas num eixo norte e sul. Enquanto a Eurásia ela está num eixo primordialmente leste-oeste. O que isso faz de diferença? Quando a gente está pensando, né, em culturas agrícolas, o clima faz muita diferença. Quando você está lá na Eurásia, se deslocando lá de Portugal até no Japão, né, uma faixa ali de terra muito extensa, a latitude varia muito pouco. Então, a mesma cultura que pode ser cultivada, né, o mesmo clima em Portugal, vai ser bem parecido com aquela mesma latitude lá na Ásia. Agora, na África e na América, a maior parte da terra, né, da massa de terra, está no eixo norte e sul. Quando você começa a variar muito de latitude, você, por exemplo, né, inventou a cultura do trigo em um local. Se você começa a ir muito para o norte ou para o sul, o clima, né, pela variação de latitude, ele vai ficar ou mais frio ou mais quente e pode inviabilizar que a mesma cultura numa parte da América sirva para alguns quilômetros a norte. Enquanto lá na Eurásia, essa mesma cultura poderia se difundir, né, de forma mais livre, horizontalmente, né, nesse eixo leste-oeste. E de forma similar, né, a criação de animais, né? O princípio é parecido, né? Nem todo animal vai ser adequado para uma variação de clima muito grande. E como, né, eu já disse, né, anteriormente, o livro fala o seguinte: depois de você domesticar um animal, é muito mais fácil essa tecnologia ser distribuída organicamente, né, entre os grupos do que outro grupo domesticar aquele mesmo animal em um local diferente. E só uma correção do que eu falei antes, né, que eu acabei lembrando aqui. Nas Américas, além dos cachorros estarem domesticados, né, antes da colonização, as lhamas e as alpacas também eram animais que já estavam domesticados aqui, né, mas eles serviam, né, para alimentação, para leite, mas eles não tinham uma função tão importante nas sociedades quanto os bois e cavalos e porcos tiveram na Europa e na Ásia. Ô Fabrício, se tiver aí alguma pergunta interessante que você pegar no chat, você pode me interromper para a gente poder aproveitar aqui o gancho, né? Que esse trecho aqui que eu já comentei, ele é uma parte, né, que eu ele fecha uma conclusão e talvez você queira aproveitar para fazer alguma pergunta, que a próxima fala já vai ser um tema um pouquinho diferente. Tivemos um comentário interessante do Rodrigo Adão. Ele comenta que esse livro parece Sapiens, uma breve história da humanidade. Outro best-seller. Você vê relações, Gustavo? O Rodrigo e Fabrício, né, e os demais, o Sapiens, eu li ele foi no ano passado. Aliás, eu ouvi o audiolivro dele. Ele realmente é uma temática muito, muito similar. Pelo que eu pesquisei um pouquinho, né, sobre o Armas, Germes e Aço, ele foi um dos livros que influenciou o escritor do Sapiens, né, que é uma publicação mais recente. E a principal diferença que eu vejo, né, entre o Sapiens e o Armas, Germes e Aço, né, além da temática em si, né, não ser exatamente a mesma, o Sapiens tem como marco temporal a revolução cognitiva, né, que ela aconteceu já muito antes desses 11.000 antes de Cristo, né? Foi lá em 65.000 antes de Cristo, né? Ele fala mais da humanidade ainda disputando espaço com as outras espécies humanas, já que no Armas, Germes e Aço, o foco dele é mais nesse início da agricultura e a partir daí o desenvolvimento de outras tecnologias, mas ele não foca tanto no indivíduo sapiens, ele foca mais, né, nas relações, principalmente em comparações entre sociedades com tecnologias, níveis tecnológicos diferentes. Mas o Sapiens, eu até diria que, tendo lido os dois,
eu diria que eu sugeriria o Sapiens ser lido antes do Armas, Germes e Aço, apesar de ter sido escrito depois, porque ele trata da história da humanidade de um contexto um pouco mais amplo, até de certa forma filosófico, enquanto o Armas, Germes e Aço ele vai mais em questões mais pragmáticas, mais determinísticas, mas as duas leituras são válidas. Né, e ver essas relações entre elas eu acho muito válido, porque um complementa bastante as ideias do outro. O Sapiens, né, ficou muito... Uma pergunta da minha mente, porque era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual dos dois você recomenda que seja lido primeiro? Já deu a dica, Sapiens. Né? Eu sugeriria o Sapiens, por ele ser mais interessante, o texto em si, e também pela temática dele ser mais abrangente. O Armas, Germes e Aço, ele foca um pouco mais no recorte temporal, e a temática dele também não é tão filosófica quanto o do Armas, Germes e... Quer dizer, o Armas, Germes e Aço não é tão filosófico quanto o Sapiens. Né? O Sapiens fala mais das abstrações dos seres humanos, né, que eles inventaram, que eles criaram. O Armas, Germes e Aço fala mais de coisas materiais, né, tecnologias palpáveis. Entendi. Agradecimentos ao Wagner e ao professor Francesco, que estão aí assistindo a live. Parabéns, tá? Agradecemos a presença de vocês. E, pessoal, para ganhar os livros que a gente vai sortear no final, participem, comentem. Mandem uns coraçãozinhos aí, caso vocês estejam gostando da apresentação, ok? Vamos lá. Se não estiver gostando, vamos participar. Se não estiver gostando, pode mandar coração também. Oi? Se não estiver gostando, pode mandar coração também, que não tem problema, não. Pode me enganar, que eu não ligo, não. Voltando aqui, né, para o Jared Diamond, né, depois, né, de discorrer bastante sobre essa parte da agricultura e da criação de animais, né, que são, para ele, né, o marco inicial de todas as tecnologias que vêm depois. Outro tema que foi muito importante, principalmente nos conflitos entre essas sociedades de níveis tecnológicos diferentes, aí ele fala dos germes, né, das doenças que a humanidade desenvolveu, principalmente à medida que a tecnologia foi avançando. Uma relação que ele deixa bastante clara e que a gente está vivendo agora na prática é que o surgimento, a maior parte das epidemias que surgiram, né, ao longo da história da humanidade, elas foram de doenças que migraram de animais para os seres humanos. E à medida, né, que o ser humano foi se aproximando mais dos animais, domesticando esses animais, as possibilidades de doenças aumentaram muito. Quando os colonizadores espanhóis chegaram nas Américas, o principal fator de mortalidade dos nativos, né, dos indígenas, né, dos povos nativos da América, foram os germes, né, não foram armas, não foram outras questões. Foram as epidemias, principalmente de varíola, né, se eu não me engano, na época foi a doença principal, que os europeus já estavam mais ou menos acostumados, tinham uma imunidade, e quando eles trouxeram essa doença, que era novidade na América, os povos que estavam aqui foram exterminados aos milhares. E não só essas doenças foram causa de morte sem querer, não. O livro traz alguns relatos do uso dessas doenças como arma de conquista, inclusive. Não lembro exatamente qual que foi o local, o contexto disso, mas teve situação de alguns colonizadores que sabiam dessas doenças, né, sabiam da falta de imunidade dos povos que estavam sendo conquistados. Eles pegavam roupas das pessoas que morreram de varíola e jogavam, né, nos acampamentos, nas aldeias de outros povos, e a doença ele se espalhava, e quando o conquistador de fato chegava, já não tinha mais ninguém, ou tinha pouquíssimas pessoas. Isso, né, nessa parte dessa origem dos germes e a migração deles para o homem, como eu tinha já levantado, essa proximidade do homem com o animal domesticado facilitou essa migração de doenças para o homem. E como, né, também linkando com o que a gente já tinha falado antes, como esses povos das Américas, da África e da Oceania, eles não tinham muitos animais domesticados, eles também não tinham muitas doenças epidêmicas para passar para os colonizadores. Por isso que esse caminho das doenças
ele foi mais uma mão única, né? Ele veio da Europa para a América, para a África e para a Oceania, mas ele dificilmente isso aconteceu no sentido contrário, né? De uma epidemia, uma doença, né, original das Américas ser levada para a Europa. Agora, só para... Eu não sei como é que está o nosso tempo, Fabrício. Quanto tempo tá aí que eu já falei? Fica tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, beleza. Passaram-se 30 minutos, mas a gente tem 20 minutos ainda. Fica à vontade. Dá pra, eu vou seguir aqui, daqui a pouco eu já consigo concluir o principal que eu tenho para falar, para abrir para mais perguntas. Tem até alguns comentários no chat, mas eu vou contar para o final, que são comentários que não tem a ver com o que você está falando, e sim com coisas que é melhor tratar depois. Fica à vontade. Tá, joia. Outro tema, né, que é pontual ali no livro, né, muitas coisas que a gente não vai conseguir abordar, mas que eu achei interessante trazer para a conversa, é a parte do livro que fala sobre, né, novas tecnologias e como elas se difundem, né, entre sociedades, entre os povos, e uma questão que a gente nem sempre considera importante, mas que o livro traz isso como um fator relevante, né, na evolução é que o povo, ele não, além de ter condições, né, de ter uma situação adequada para uma tecnologia, ele também tem que ter que a tecnologia possa se manter. Ela tem que ser útil, tem que ser utilizada e evoluir naquele grupo. Porque às vezes tem situações, né, que relata algumas delas, que uma tecnologia surgiu, não foi absorvida na sociedade e foi esquecida. Para lá, depois de umas centenas de anos, ser reinventada pela sociedade. Interessado. Ô Fabrício, você caiu aí para mim? Eu não sei se o pessoal está me vendo, se não está. Vocês estão me vendo? Olha. É só o Fabrício que caiu? Se for só o Fabrício falando aqui, ele que lute. Ouvindo mesmo. Fabrício caiu, mas vocês estão me vendo? Então, né? Então, vou seguir aqui falando sobre essas novas tecnologias. Um exemplo interessante que o livro traz é que lá na China, ou ali em algum local que foi, né, descoberto, né, e ele tem ali indícios de um tipo de massa móvel muito parecida, né, no aspecto básico, com o que foi inventado e utilizado, né, para criar prensa móvel lá na Europa, no século XVI, XVII. Só que esse objeto lá na China, ele, as condições lá do local, acredito que foi no início dos anos, né, depois de Cristo, né, nos primeiros séculos ali, esse objeto ele não conseguiu suprir nenhuma necessidade muito clara daquela sociedade e logo ele existe, né, a representação dele, né, o resto dele, mas não foi uma tecnologia que avançou e que virou prensa móvel e que ajudou a difundir outras tecnologias. Antes, né, também antes não, né, além das questões, né, de ela precisar de condições de difundir, o livro traz, né, muito interessante, que é meio que a gente tem uma certa noção disso, mas ele funda nesse tema, que o surgimento de uma tecnologia, né, de alguns impulsionam que novas tecnologias, primeiro lá, né, como as primeiras tecnologias que fizeram a sociedade tentar se ajuntarem
em aglomerações, só que com disponível, né? Mais alimentos disponíveis, mais livres, eles puderam fazer tecnologias que aumentam ainda mais a produtividade. Esse ciclo da tecnologia alimentar, o surgimento de novas tecnologias, ele é muito relevante no sentido de que os locais que deram os primeiros passos, lá na China foi inventada inventada a pólvora, enquanto outros locais ainda nem tinham inventado a agricultura. Então, quando esses povos, né, se encontram, aquele que já deu alguns passos tecnológicos vai ter vantagens de conquistar o povo tecnologicamente ainda mais simples. E, além disso, uma regra, né, que ele coloca assim, uma de faroeste, né, os clássicos lá americanos, a gente sempre vê os povos indígenas, né, os nativos indígenas da América do Norte, montando em cavalos, usando armas de fogo, mas nenhuma dessas tecnologias foi inventadas por eles, né, foram tecnologias que eles absorveram, incorporaram na cultura e usaram essas tecnologias para resistir e para enfrentar a colonização e o extermínio que eles foram sofrendo ao longo, né, de centenas de anos, e que até hoje a gente vê situações similares acontecendo aqui pelo Brasil, né, na África, América do Sul e África ainda, que tem esse tipo de conflito, né, de povos ainda considerados primitivos, que têm suas culturas, né, estão sendo perdidos à medida que a civilização avança, né, sobre eles. Você conseguiu voltar aí, Fabrício? Agora eu estou te vendo de novo. Eu segui falando aqui porque o pessoal falou que estava me vendo, então eu toquei o barco. Vocês estão também? Ouvindo também? Agora, sim. Estou te ouvindo, estou te vendo, está normal. Eu achei engraçado que é a primeira vez que eu vejo eu, como moderador, cair, mas você continuar. O Instagram tem umas coisas que eu não entendo. Mas fica à vontade. Tem alguns comentários no chat que eu não perdi, não. Comentários bons. Eu vou fazer só aqui uma última fala, né, a última parte do livro, para a gente poder fechar. Tá bom. O Fabrício, né? Essa versão, né, como eu falei lá no início, é a versão comemorativa de 20 anos do livro, né, que é lá de 97, foi republicado, né, agora em 2017. O capítulo extra que tem nessa versão mais recente, ele tem como título Países Ricos e Países Pobres. Uma questão que ele coloca, que ele não trata isso no livro original, mas que ele trouxe nesse pós-fácil, é o seguinte: essas diferenças de locais onde a tecnologia surgiu primeiro e onde surgiu depois, pelos esses fatores ambientais, de o que tinha disponível, onde tinha agricultura possível, onde tinha criação de animais possíveis, essas diferenças até hoje se refletem nas diferenças econômicas, né, entre os países. Um exemplo que ele dá que me chamou muita atenção, que eu fiquei assim, eu até reli para poder falar aqui com vocês, é o seguinte: ele pega, né, fala assim, pega o mapa da África, pega os países que estão mais a norte e os países que estão mais a sul, né, que estão nas zonas que são consideradas de clima temperado. Essas regiões, esses países, eles têm uma renda per capita superior, né, quase todos eles são superiores em renda per capita aos países que estão ali na zona tropical, que é onde tem, né, historicamente, matas mais fechadas, que tem condições ambientais que dificultaram o surgimento e o uso de agricultura desde, né, de 13 mil anos atrás. E, além disso, outra conjectura, né, outra análise que ele faz é que, ainda usando a África como exemplo, é que se você, né, nessa mesma lógica, você pegar os países que têm fronteira com o mar
em comparação com os países que não têm caminho para o mar, a renda, né, a renda per capita, né, a vida das pessoas nesses países, elas tendem a ser, acho que é quase 50%, na média, né, 50% mais ricos, né, as pessoas mais ricas, do que nesses países que não têm acesso para o mar. Então, assim, a gente vê que mesmo hoje, né, com a tecnologia se difundindo mundialmente, com a internet, com as diversas formas que a gente tem de transmitir a tecnologia, esses fatores geográficos de obstáculos ou facilitadores de transmissão de recursos, de acesso a alimento, de acesso à tecnologia, até hoje isso faz diferença entre quais os países que têm maior probabilidade, maior possibilidade de serem países considerados ricos, desenvolvidos, e os países que ainda têm muita dificuldade de conseguir se estabelecer e eliminar, né, pobreza e outras questões para suas populações. Ô Fabrício, se você me permite, para eu fechar aqui, né, o raciocínio, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo. Não, fica eu vou tranquilo, tá tudo certo. Eu vou só citar aqui, né, uma das frases do livro. Ela não é a mais impactante, ela não é a mais assim interessante, mas que para mim ela exemplifica muito bem a ideia geral do livro, né? É o início do capítulo 9, quando ele está bem ali no miolo do livro, que para mim é a parte mais gostosa de ser lida. Ele começa o capítulo falando o seguinte: boa parte da história humana é constituída de conflitos desiguais entre os que têm e os que não têm. Ele exemplifica isso desde os 13.000 a.C., com quem tinha agricultura, com quem não tinha, com quem tinha arma de fogo, com quem não tinha, com quem tinha germes, epidemias, com quem não tinha resistência a eles, e isso se estende, né, essa lógica se estende ao longo de outras partes do livro. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Clube do Livro do IF Scolatina. E se tiver algum comentário, alguma questão interessante que eu possa responder sobre o livro, fica à vontade aí para ler, que eu estou sem óculos, eu não estou lendo comentário, eu só estou enxergando assim, as letras embaçadas. É igual eu, sem isso aqui também não vejo nada. É... Tem alguns comentários legais. Lá atrás, quando eu estava ausente, né, quando minha imagem, meu áudio tinha sumido, alguns comentários Sim. interessantes da Edneia Coller. É o quê? Sua cunhada? É minha sogra. É a mãe da Vanessa. Então, comentário da Edneia Coller e do Josino de Larmelina, que comentaram naquela parte que eu estava caindo, né? Quanta maldade tem o homem, né? O homem branco sendo homem branco. Isso não cansa de nos surpreender. Paula Serrano, que também é outra participante assídua aí do Clube do Livro. Que estratégia louca! Deve ter sido aquela parte também que eu caí, que eu não estou me lembrando qual foi. E aqui tem uma pergunta bem interessante, ó, do Vinta Manini. Você falou que você ouviu, você usou o audiobook desse livro que você... Isso. O Sapiens, quando eu ouvi ele no ano passado, eu comprei, né, no celular a versão digital dele, o audiolivro dele. Aí eu fui ouvindo, né, indo para o trabalho, ou nos momentos assim, de intervalo, como se fosse um podcast mesmo. E a versão que eu ouvi do audiolivro do Sapiens foi muito boa. Eu só tenho um arrependimento que na época que eu li o Sapiens, eu não tinha o costume de fazer fichamento dos livros, né, de fazer anotações. Então eu tenho muita vontade de reouvi-lo ou relê-lo, porque tem algumas ideias centrais lá que, se eu pegar de memória, assim, eu não vou conseguir lembrar a essência dela. E, Fabrício, só para, né, como tem espaço aqui ainda para eu falar, falei aqui, né, do Armas, Germes e Aço, mas eu trouxe aqui, como é o Clube do Livro, eu vou fazer posso fazer uma recomendação de outros livros que são mais ou menos envolvidos aqui com a temática? Claro, à vontade! Teve um outro que eu li, foi ou esse ano ou ano passado, acho que foi esse ano ainda, que é esse aqui, ó, se chama A Reinvenção do Conhecimento, de Alexandria à Internet. Também é um livro sobre a história, né, história da humanidade de forma ampla, porém, diferente do que o Sapiens fala, diferente do que o Armas, Germes e Aço fala, esse livro, o foco dele é nas instituições de conhecimento e de ensino. Ele começa falando lá das bibliotecas na Grécia, depois ele fala dos monastérios medievais, e depois, aí ele vai dando os passos na história, mas não do ponto de vista das pessoas, e sim do ponto de vista dessas instituições de ensino.
que começou lá atrás, passou, né, nos monastérios, como é que surgiram as universidades, e até chegar na situação que a gente tem hoje, né, da comunidade científica, que é global, e que a relação de produção de conhecimento humano, né, a forma de guardar e de evoluir esse conhecimento, ele é tratado de forma muito interessante nesse livro aqui. São dois escritores. Ele não é um livro assim, muito popular, eu achei ele assim, por um acaso em uma feirinha de livro, mas eu gostei bastante da leitura e está dentro aqui da temática. Sim. E outra recomendação, né, agora falando de uma ficção, mas que é dentro do tema, que é a trilogia Fundação, do Isaac Asimov. A premissa desse livro, ela tem muito a ver com Armas, Germes e Aço, porque né, qualquer um pode pesquisar na internet e vai descobrir, mas a premissa do livro é que um cientista, né, de uma sociedade muito futurista, ele conseguia prever os próximos comportamentos das sociedades humanas. Ele não conseguia prever o que um indivíduo ia fazer, mas ele conseguia prever o que o grande grupo de milhares, milhões de indivíduos iam fazer. Então ele virou meio que ele conseguia prever, entre aspas, o futuro, não das pessoas, mas sim da civilização que ele estava inserido. Eu li só os 2 primeiros livros, mas ainda assim eu já recomendo a leitura dessa trilogia, que é um clássico da ficção científica, e aí para o IFES ele tem um apego especial, né, por ser escrito pelo Asimov. Tem uma referência do pessoal da robótica. Bacana. Exatamente, não adianta só conhecer o nome, né, da equipe, tem que ler os livros dele também. Claro. Tem mais alguma indicação ou posso partir para o próximo comentário? Não, a outra indicação já foi dita, que era o Sapiens, né, que eu não tenho ele aqui em mãos, mas que ele é bem famoso, né, mais do que todos esses 2 aqui que eu falei antes. Então, assim, quem não conhece o Sapiens, com certeza vale a pena, independente de que área que você seja, até como construção da sua identidade como ser humano, eu acho que vale a pena ser lido. Maravilha. Inclusive, essas indicações todas, a gente depois vai colocar na descrição dos livros, para facilitar, o pessoal não precisar escrever. Ótimo. A Vanessa Coller, ela pediu para você comentar sobre o seu processo de leitura com as anotações. Como é que é isso? Uma prática que eu comecei agora na quarentena, né, na pandemia, que eu não fazia antes, e eu me arrependo de não fazer antes, é que, à medida que eu fui lendo o livro Armas, Germes e Aço, e os outros livros que eu estou lendo agora, a cada fim de capítulo ou a cada fim de sessão, eu faço anotações sobre o livro, anoto alguma ideia principal, ou anoto uma citação que eu acho importante, né, porque eu não rabisco meus livros, não faço de jeito nenhum. Eu sei que tem gente que faz, eu respeito, mas eu não faço. Mas à medida que eu fui lendo, eu fui fazendo essas anotações, e quando você me pediu para falar do livro, eu falei assim, ótimo, porque eu tenho tudo anotado. Então ficou bem fácil aqui de trazer as ideias para vocês, porque eu já tinha lido o livro, e quando a gente faz anotação sobre ele, eu percebi, pelo menos para mim, que você tem que refletir sobre o que você acabou de ler. E isso te dá uma visão, às vezes, um pouco mais aprofundada sobre aquele tema, né? O Sapiens, por exemplo, que eu li sem fazer anotações, eu tenho uma noção geral do livro, mas eu perdi algumas coisas que, se eu tivesse anotado, eu poderia ter retomado para falar aqui para vocês. Ótimas dicas. É a questão do fichamento, né? Um bom fichamento. Meu caderninho aqui, ó, de diário de leitura. Aí eu estou no início dele ainda, porque é recente, mas todo livro que eu for ler agora, eu vou anotar para daqui 5, 10, 20 anos eu conseguir lembrar o que eu li. E a fixação dos conteúdos é muito maior, né? Sim, faz muita diferença, tanto que esse é uma leitura recente, e ainda assim ficou fácil para mim trazer assim, as ideias principais até do que eu li há mais tempo, né, o início do livro, porque o que eu entendi daquilo está registrado e eu posso consultar em outro momento, quando for legal. Quando for preciso, né? Como foi para eu trazer a live aqui. Muito bacana. Temos outras indicações de leitura também que estão vindo aí do chat. Rodrigo Adão está indicando Yuval, Homo Deus e Yuval, 21 lições para o século XXI. Eu não conheço. Esse aí, você conhece? O Yuval Harari é o mesmo autor do Sapiens. É um livro que ele escreveu, né? Eu não sei se antes ou depois do Sapiens, mas que eu já vi essa recomendação, tanto do 21 lições, quanto o Homo Deus, que são conjecturas, né, também sobre o futuro da humanidade.
mas assim, dentre todos esses, o que eu li foi só o Sapiens, e é o mais famoso, mas todos esses outros eu já vi como boas recomendações de leitura que tem a ver com esse tema, né, de se entender como humanidade. Né? O Sapiens fala do passado, esses outros dois, né, o Homo Deus e o 21 lições sobre o século XX ou 21, falam já de momentos mais recentes da humanidade, e eu tenho muita curiosidade de ler. Eu espero poder lê-los em breve. Bacana. E a sua sogrinha, Edneia Coyer, também está dando uma dica. Posso sugerir Nós, os Humanos do Mundo, da Vida, a Cultura, de Carlos Rodrigues Brandão. Mais uma leitura indicando, mais uma indicação de leitura vindo do chat. E eu vou colocar todas as indicações na descrição lá do nosso vídeo, porque o chat, infelizmente, não salva. Então, eu vou colocar essas indicações de temáticas que têm a ver com armas, germes e aço para a gente se aprofundar e trocar conhecimento. Os comentários do chat foram esses aí. Da nossa parte, certinho. Você tem algum outro comentário, Gustavo? Olha, aproveitando aqui o espaço, né, do Clube do Livro, né, não sei, eu espero que os meninos aí do IFES principalmente estejam vendo. Aproveitem enquanto vocês estão no ensino médio para ler bastante, porque à medida que o tempo passa, na faculdade, no trabalho, você vai tendo menos tempo para ler. Então aproveita para ler agora e tentem manter o hábito de leitura, né, constante, porque depois que você fica um tempo sem ler, para você retomar o hábito costuma ser mais difícil. Leia um pouquinho todo dia, que seja 10 páginas, 20 páginas, mas que seja todo dia, ou pelo menos algumas vezes na semana, isso já faz toda a diferença para você, enquanto construção, né, de arcabouço literário. Né? E outra sugestão minha também não leia só obras de ficção, né, só romances, só obras confortáveis para você ler, só entretenimento. Faz um esforço para ler obras de não ficção, obras de conteúdo, né, mesmo que você alterne, né, entre uma ficção e uma não ficção, mas lê essas obras que não são só romances, obras que você vai gostar de ler, leia livros que são difíceis de ler, porque você né, consegue desenvolver melhor outras capacidades e chegar em locais que você não chegaria se você ficar só na sua zona de conforto. Maravilha! Em nome do IFES, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições, tá? Foi muito esclarecedor e muito material aí válido. E como diz o nosso colega Josino, e como é difícil retomar o hábito de ler. Mas não tem jeito, tem que começar. Né? De repente, começa de algum lugar. Ao invés de já cair matando essas leituras mais densas, né? Comece com uma leitura mais suave, como Sapiens, por exemplo, né? Para aí você atingir esse patamar do Gustavo aí, de um grande leitor mais complexo.